Bom dia, vamos para mais uma leitura que hoje nós finalizamos Neemias e entramos em Tobias. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias encontrei judeus que haviam desposado mulheres de Azote, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falavam a língua de Azote e não sabiam mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Bati em muitos, arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes em nome de Deus que não mais desposassem suas filhas ou filhos de estrangeiros, ou não tomassem filhas estrangeiras para seus filhos nem para si mesmo. Não foi este, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações, era amado de seu Deus, e Deus o havia tornado rei de todo Israel. Entretanto, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar, e haveremos de ouvir que estais cometendo esse grande crime, e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Jojada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, tornara-se genro de Sanabalate e o Horonita. Expulsei-o para longe de mim. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados do sacerdócio dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que os sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos místeres e restabeleci a oferenda da maneira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai em conta, meu Deus, para o meu bem. Livro de Tobias. Vida exemplar de Tobit, pai de Tobias. Tobit da tribo e da cidade de Neftali, situada na Galiléia, superior assim de Naasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à sua esquerda a cidade de Sefete. Foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade, tudo aquilo de que podia dispor, distribuía cada dia aos seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor, Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta é a outra prática semelhante à lei de Deus que tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe, desde a sua mais tenra idade, a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhe conselhos salutares. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão de seus compatriotas um homem de sua tribo chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo
Salmanasar morreu e Senaquerique, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senaquerique odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava-o e distribuía dos seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com sua solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaquerique, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas. Tobit sepultava os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos, e Tobit voltou para sua casa e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Tobit fica cego. 2. Algum tempo depois, num dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho: Vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comer conosco. Ele saiu, mas logo voltou anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para sua casa, a fim de o sepultar com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e temor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós. Vossas festas mudar-se-ão em luto e lamentações. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticaram-no unanimemente. Já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso, e mal escapaste a essa sentença de morte e recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, aonde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado deste trabalho, voltou para sua casa e deitou-se junto à parede, onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas estercos quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sendo sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos encarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, esta esperança por cujo amor deste esmolas e sepultaste os mortos? Porém Tobit repreendia-os, dizendo: Não faleis assim, somos filhos dos santos patriarcas, e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perderem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer e trazia o que ela guardava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu balir e disse: Vê que ele não tenha sido roubado, restitui ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo trocar o que foi roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação: Tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram-me bem o que valem. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. As duas preces. Prece de Tobit. 3. Tobit, então, suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justo, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericordiosa, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor, não me castigues por meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados.
se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos entre os quais não nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo o vosso preceito, e não temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Prece de Sara. Aconteceu que precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbatana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: Não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura me matar-me como matastes todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e ficou 3 dias completos sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando que a livrasse desta humilhação. Ao terceiro dia acabou sua oração, bendizendo o Senhor desta forma: Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós, que depois de vos irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que vos invocam. Volta-me para vós, o Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livres dos laços deste opróbrio, ou então que me tires de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum e que guardei minha alma pura de todo o mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi sem dúvida porque eu não era digna deles, ou talvez não eram eles dignos de mim, ou então me destinaste a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar aos vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra, tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá a libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda após a tempestade, mandais a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos, derramai a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória de Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Conselhos ao jovem Tobias. 4. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: Ouve, meu filho, as palavras que vou te dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, dará sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias da tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela, por sua vez, tiver cessado de viver, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação, fora de tua mulher. Não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou tuas palavras, porque ele é de origem de todo mal.
Aqui está explicando, tá? Rafael significa em hebraico Deus cura. O texto grego ajunta, pratica a justiça em todos os dias de tua vida e nunca andes pelos caminhos da iniquidade, porque os homens retos triunfam em todos os seus trabalhos, assim como as pessoas honestas. Sobretudo, escolhe para ti uma mulher de tua tribo, não tomes uma mulher estranha à tua raça, porque somos filhos do profeta. Trata-se dos primeiros e verdadeiros profetas, Noé, Arão, Isaque e Jacó, que foram os nossos pais desde sempre. Considera bem, meu filho, como todos eles tomaram mulheres de sua família, recebendo com isso uma bênção na pessoa de seus filhos, de sua posteridade herdou a terra prometida. Não bebas jamais vinho até embriaguez, e que esta nunca seja tua companheira de caminho. Reparte o teu pão com os famintos e cobre com tuas próprias vestes os que estiverem nus. Dá esmolas do que te sobra, e assim deres, não lamente. Pão e vinho sobre a sepultura, refeição fúnebre à maneira oriental. A todo que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora que a paga de teu operário, não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não queres que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos dela. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não a comas nem a bebas, nem em companhia de pecadores. Busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os outros planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, quando eras ainda pequenino, emprestei a Gael de Ragias, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá e receber o sobredito peso da prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se tememos a Deus, se evitarmos todo pecado e vivemos honestamente, grande será a nossa riqueza. Tobias procura um companheiro de viagem. 5. Então Tobias respondeu ao seu pai: Tudo que me ordenaste eu o farei, meu pai. Mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me reconhece e eu tampouco reconheço que sinal lhe hei de dar. Não conheço nem mesmo o caminho para onde ir a essa terra. Seu pai disse-lhe: Tenho comigo o seu recibo. Bastará que lhe o mostres para que ele te devolva imediatamente o dinheiro. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Apenas sairá, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto e equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és tu, o bom jovem? Ele respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conheces porventura o caminho para a Média? Oh, muito, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me em casa de Gabael, nosso compatriota, que habita em Ragués, na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbatana. Tobias disse-lhe: Rogo-te que esperes por mim enquanto vou anunciar isto ao meu pai. Tendo Tobias entrado e contatado o sucedido ao seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse encontrar o jovem. Ele entrou e saudou a Tobit. A felicidade esteja contigo para sempre. Ao que Tobit respondeu: Que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobit disse-lhe: É verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael em Ragués na Média? Quando voltares eu te retribuirei por isso.
Então o anjo lhe disse: Eu o levarei até lá e to reconduzirei. Tobit então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu: Que é que procuras a raça do servo ou o próprio servo para acompanhar o teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobit. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então disse: Conduzirei o teu filho são e salvo e trarei de novo são e salvo. Tobit respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que seu anjo vos acompanhe. Fizeram em seguida suas bagagens. Tobias despediu-se de seu pai e de sua mãe, e os dois viajantes partiram. Depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar. Tiraste-nos, disse ela, o bordão de nossa velhice e o apartaste de nós. Provera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. O pouco que temos nos basta, a nossa riqueza era à vista de nosso filho. Tobias respondeu: Não chores, nosso filho chegará são e salvo e voltará também, são e salvo para a nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos. Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que lhe diz a respeito, de modo que ele tenha a alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se. Viagem de Tobias. 6. Tobias partiu, pois, seguido de seu cão, e deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para o devorar. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: Pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: Abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, ele assou uma parte da carne do peixe que levara consigo para o caminho. Salgaram o resto, para que lhes bastasse até chegarem a Ragués na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa destas partes do peixe que me mandaste guardar? O anjo respondeu-lhe: Se puseres um pedaço do coração sobre a brasa, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que eles voltem de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que têm uma belida, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: Onde queres que pousemos? Aqui, respondeu um anjo, um homem da tua tribo e de tua família chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filhos nem filhas. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por mulher. Pede-a, pois, ao seu pai, a ele te dará por mulher. Aí tem uma explicação aqui embaixo. Tu és, pois, o único homem de sua parentela que a pode obter, e assim a fortuna de seu pai te caberá legalmente por herança. A jovem é inteligente, forte, excepcionalmente bela, e mais ainda, ela é amada por seu pai. Cabe-te, pois, o direito de obtê-la. Essa noite eu vou falar da jovem ao seu pai, de modo que a obtenhamos para ti como esposa. E quando voltarmos de Ragés, celebramos as núpcias. Eu sei que Raguel não, não te pode recusar, porque ele sabe que se procurasse casá-la com outro, ele se tornaria passível de morte, segundo a lei de Moisés, e que é a ti, de preferência a qualquer outro, que toca herdar o dote de sua filha. Aí explica aqui, o anjo começa por lembrar a Tobias a recomendação que ele fez o seu pai de tomar uma mulher da sua tribo. Tobias replicou: Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram.
Disse mesmo que é um demônio que os matou, por isso eu temo que mesmo venha a me acontecer, a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice dos meus pais à habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: Ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem o poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem o poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe, e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite serás admitido na sociedade dos santos patriarcais. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, aproximar-te da jovem no temor do Senhor, mas com o desejo de ter filhos que o ímpeto da paixão. Obterás assim, para os teus filhos, a bênção prometida à raça de Abraão. Tobias em casa de Raguel. 7. Chegaram, pois, à casa de Raguel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: Como este jovem é parecido com seu primo? Dito isso, perguntou: De onde viestes, ó jovem? Ele respondeu: Somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu: Conheceis, porventura, o meu primo Tobias? Certamente, responderam. E como Raguel começasse a elogiar Tobit, o anjo disse-lhe: Este Tobit de que falas é o pai deste jovem. Raguel lançou-se então ao pescoço de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse: Abençoado seja meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, a Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, Raguel mandou matar um carneiro para preparar o jantar, e quando lhes rogava que tomasse lugar à mesa, Tobias disse-lhe: Não comereis nem bebereis aqui, antes que me tenhas prometido conceder o que te vou pedir, dar-me Sara, tua filha, por mulher. Essas palavras encheram Raguel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer de tal desgraça repetisse mais uma vez. E como lhe hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo disse-lhe: Não temas, dar-lhe tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher, por isso nenhum outro a pode ter. Então Raguel disse: Não tenho mais dúvidas de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu tá hei de dar. Amanhã seguimos em Casamento de Tobias com Sara.